Fala pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo uma coisa que é central para a gente pensar a partir do momento que Ciro Gomes ele entra dentro do PSDB. Projeto. Até que ponto o projeto que o PSDB defende enquanto partido nacional, ele vai conseguir se alinhar com o Projeto Nacional de Desenvolvimento de Ciro Gomes? Bom, aqui eu faço esse debate. Até que ponto o principal projeto que já foi apresentado pelo PSDB a nível nacional, pelo Aécio Neves, ele se agrega a um PND de Ciro Gomes. Até que ponto está próximo, até que ponto é diferente, e até que ponto os dois podem convergir conversando um com o outro. Essa é a proposta para o nosso vídeo de hoje, que a gente vai passar para vocês aqui. Antes, eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal. A gente está na beiradinha de conseguir 14 mil inscritos. Agradeço demais você que está chegando no canal agora. Se curtiu esse vídeo, se você curtiu o que você vai ver de informação aqui, comenta muito para ver o que você acha, qual é a tua expectativa em relação ao projeto. Como é que o projeto do Ciro vai se agregar ao PSDB e como é que o projeto do PSDB vai se agregar ao Ciro. Comenta muito pra gente. Porque como eu sempre digo, aqui a casa é de vocês e a gente quer saber o que vocês estão pensando em relação a isso. Vamos ao vídeo. Tem uma confusão enorme no debate político brasileiro, e quando a gente percebe, já está tarde demais. Você escuta alguém dizer, sou liberal. Outro responde, eu também sou liberal. E parece que eles estão falando da mesma coisa, mas não estão. E talvez nenhum exemplo deixe isso mais claro do que comparar dois nomes da política brasileira, Ciro Gomes e Aécio Neves. Porque, apesar de ambos já terem sido associados ao liberalismo em algum momento, o que cada um entende por liberal é quase o oposto. E essa diferença não é teórica, não é acadêmica. Ela muda completamente o tipo de país que cada um quer construir. Então fique aqui comigo até o final, porque entender isso aqui pode mudar completamente a forma como você interpreta o debate político brasileiro. Calma lá. Vamos começar pelo seguinte. O liberalismo não é uma coisa só. Ele tem várias vertentes. Existe o liberalismo clássico, liberalismo econômico, o social-liberalismo, o desenvolvimentismo com traços liberais, e é exatamente aí que mora a confusão. Quando você olha para Aécio Neves, especialmente no período em que ele foi candidato à presidência, em 2014, ele representa uma linha muito clara, que é um liberalismo econômico tradicional, alinhado com a lógica de mercado, redução do papel do Estado, fortalecimento da iniciativa privada. O Aécio está dentro de uma tradição que, no Brasil, foi muito influenciada pelo Plano Real, pelas reformas dos anos 90 e por uma visão de que o principal motor da economia é o setor privado. Nessa lógica, o Estado ele deve ser mais enxuto, mais eficiente e menos interventor. Já Ciro Gomes segue uma linha completamente diferente. Ele não rejeita o mercado, isso é importante, mas ele rejeita a ideia de que o mercado sozinho resolve os problemas estruturais do país. O Ciro está muito mais próximo de uma tradição desenvolvimentista que no Brasil passa por figuras como Getúlio Vargas e, em certo sentido, por uma leitura crítica das limitações do liberalismo clássico em países periféricos como Brasil, México, Chile. Para Ciro, o Brasil não é um país qualquer, é um país com desigualdades profundas, com uma estrutura produtiva fragilizada e com uma dependência histórica de exportação de commodities. E por isso, não dá para simplesmente aplicar uma cartilha liberal pura e simplesmente esperar que funcione. Aqui começa a diferença central. Enquanto Aécio parte do princípio de que o mercado, com as condições certas como estabilidade macroeconômica, segurança jurídica, concorrência real, não monopolizada ou oligopolizada, baixo nível de intervenção distorsiva do Estado, abertura econômica e integração internacional. Com isso, a gente teria uma economia eficiente. O Ciro parte do princípio de que o mercado brasileiro, do jeito que ele está estruturado, em torno de especialização em commodities de baixo valor agregado, a gente pode lembrar da soja, do minério de ferro, do petróleo bruto e a carne. Além disso, tem a desindustrialização precoce e o rentismo dominando o sistema financeiro, e uma alta concentração de renda e, por fim, dependência tecnológica externa de mercados concentrados. Isso acaba reproduzindo desigualdades e dependências. E isso leva a propostas completamente diferentes. No campo econômico, portanto, Aécio defende maior abertura comercial, reformas fiscais com corte de gastos e uma política econômica mais previsível para atrair investimentos privados. O Ciro, por outro lado, fala em reindustrialização
política nacional de desenvolvimento, uso estratégico do Estado para induzir crescimento e até controle de certos fluxos financeiros. Ou seja, para o Aécio, o Estado deve garantir regras e estabilidade. Para o Ciro, o Estado deve atuar diretamente como agente de transformação econômica. Mas a diferença não para na economia. Ela também aparece na forma como cada um vai enxergar a relação entre Estado e sociedade. O liberalismo de Aécio era ou é mais institucionalista. Ele aposta na estabilidade das regras, no respeito aos contratos, na previsibilidade. É um liberalismo que valoriza a governabilidade e a integração com o sistema político tradicional. Já o Ciro tem uma visão mais conflitiva da política. Ele enxerga o sistema político brasileiro como capturado por interesses, especialmente os financeiros, e defende uma ruptura com esse padrão. Isso explica, inclusive, o tom mais agressivo de Ciro em relação ao sistema financeiro, ao rentismo e até certas instituições. Enquanto Aécio, ele tenta operar dentro do sistema. Ciro, frequentemente, fala em reformar o sistema. E aqui entra um ponto fundamental. O liberalismo de Aécio é mais compatível com o status quo. O de Ciro é mais tensionador e pretende, por isso, ser transformador. Agora, isso significa que um está certo e outro está errado? Não necessariamente. Significa que eles partem de diagnósticos diferentes sobre o Brasil. O Aécio parte da ideia de que o problema central do Brasil é a má gestão, o excesso de Estado e a falta de confiança do mercado. O Ciro parte da ideia de que o problema central do Brasil é estrutural, uma economia dependente, desindustrializada e capturada por interesses financeiros. E quando o diagnóstico muda, a solução também muda. Agora, tem um detalhe importante que a gente precisa lembrar. O Ciro não é um antiliberal completo. Ele incorpora elementos liberais, especialmente na defesa da eficiência, na responsabilidade fiscal e o combate à corrupção. Da mesma forma, Aécio também não é um liberal puro. Ele operou dentro de um sistema político altamente intervencionista e também defendeu políticas sociais. Ou seja, na prática, ambos estão dentro de uma zona híbrida, como quase toda a política brasileira. Mas o eixo dominante de cada um é diferente. E isso tem implicações eleitorais enormes. Porque quando o eleitor ouve liberalismo, ele pode estar entendendo coisas completamente diferentes. Pode estar pensando em liberdade econômica, pode estar pensando em justiça social, pode estar pensando em redução de impostos ou em desenvolvimento nacional. E é aí que a comunicação política se torna decisiva. Se o Ciro conseguir se apresentar como alguém que combina crescimento econômico com proteção social, ele pode sim capturar um eleitor que está cansado da polarização entre esquerda e direita. Se Aécio ou alguém da mesma linha conseguir se apresentar como responsável, previsível e confiável para o mercado, ele pode capturar o eleitor que quer estabilidade. Mas existe um risco para ambos. O risco de Aécio é ser visto como representante de uma elite política desgastada, associada a escândalos e ao sistema tradicional. O risco de Ciro é ser visto como alguém instável que fala muito, mas tem dificuldade de construir alianças políticas. E no Brasil, não basta ter um bom projeto, é preciso conseguir governar. E isso nos leva a uma conclusão importantíssima. O debate entre o liberalismo de Ciro e o de Aécio não é apenas um debate econômico, é um debate sobre estratégia de poder ou de projeto. É sobre como você transforma ideias em realidade dentro de um sistema político complexo, fragmentado e muitas vezes hostil. E talvez seja exatamente por isso que essa discussão é tão importante, porque no fundo ela revela algo maior. O Brasil ainda está tentando decidir qual modelo de desenvolvimento quer seguir. Um modelo mais baseado no mercado, na integração global e na redução do Estado? Ou um modelo mais baseado em planejamento, em intervenção estratégica e fortalecimento da indústria nacional? Essa escolha ela ainda está em aberto. E dependendo de como ela for resolvida, o país pode seguir caminhos completamente diferentes. É isso que a gente queria trazer no vídeo de hoje. É um debate, uma conversa bem técnica, mas espero que tenha sido informativa para nós todos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais para vocês.